Bom, Bolsonaro é, de novo, a notícia principal de hoje. O cardiologista Brasil Caiado acompanhou os exames que foram feitos hoje no DF-Star. Ele saiu da prisão e voltou para a prisão, foi lá fazer exame autorizado, enfim, pelo juiz de execuções criminais, ministro Moraes, depois de uma queixa candente da mulher de Bolsonaro, a Michele. O cardiologista Brasil Caiado disse que, conversando com Bolsonaro, concluiu que Bolsonaro tentou caminhar e caiu. Não foi uma queda da cama. Ele teve desequilíbrio. Ele tem tido desequilíbrios. O exame de ultrassonografia, tomografia, não constatou lesão intracraniana, ou seja, dentro da caixa craniana com a queda. Ele abriu a região temporal aqui, na batida no chão. Ele acha também que os medicamentos estariam causando isso, a tal reação medicamentosa. Os exames mostraram também que não foi resultado de algum tipo de convulsão. Michele insistiu que ele será mais bem cuidado, e por ela, em casa, numa prisão domiciliar humanitária. Ela, numa entrevista na noite de ontem, a gente já tinha conversado aqui, quando ela conversou com jornalistas, eu até achei interessante, né, o português correto dela, diante de perguntas de jornalistas como que, quando que quem, que, meu Deus. Né? Eu insistia muito quando era professor de jornalismo, temos que usar bem a língua portuguesa, que é a nossa ferramenta. Mas, enfim, ela insistiu, ele não vai fugir, não quer fugir, ele poderia ter ficado nos Estados Unidos quando foi e voltou, né? Se tivesse alguma culpa em cartório. E agora se sabe que a defesa vai insistir diante das constatações médicas, né? Ela ontem, eu falei em queixas candentes, ela fez. Ela disse, olha, eu nunca entrei naquele quartinho, né? 12 metros quadrados, é um cubículo. Todas as vezes que ela foi visitá-lo, se encontravam numa sala. Aí ela lembrou, o outro tinha espaço, tinha equipamento de fisioterapia, recebia lá namorada, né? E tinha privacidade. Pois é, o problema dele é o refluxo. Ele dorme com CPAP, é um equipamento aqui, parece um escafandro, parece uma coisa de mergulhador, por causa da apneia do sono, que para de respirar. Isso pode prejudicar seriamente o coração. Tem refluxo e pode respirar restos do estômago, entrar no pulmão. Ele precisa de uma alimentação fracionada, comer pouco, mastigar bem, né? Uma comida de dietética, está com labirintite, mostrando sinais de apatia, e havia dúvidas sobre convulsão. Tudo isso convalescendo de 2 cirurgias, uma de cada lado, na região inguinal, né? Segundo Michele, então, ele está sendo torturado, né? Será que vai haver outro caso semelhante ao Clesão? Perguntou ela. Bom, e aí hoje, Moraes autorizou tomografia, ressonância magnética, eletroencefalograma, né, para investigar tudo aquilo que podia ter acontecido, uma síncope noturna, convulsão, oscilação de memória, corte na têmpora, sangue nos pés, traumatismo craniano, coisas que foram afastadas hoje. O doutor Birulini afirmou que aquele cubículo de 12 metros quadrados não é adequado para tratar uma pessoa na situação dele, com 70 anos de idade.
mais adequado seria o domicílio. Então, a defesa vai insistir no domicílio. Ele está tomando remédios para controlar o soluço também e antidepressivos, né? Isso, e precisa de fisioterapia diária, né? Engordou, segundo o Dr. Birulini, 8 quilos desde que está naquela cela solitária, né? 8 quilos. Por quê? Sedentarismo. Come e não queima energia. Obstrução intestinal crônica, o emocional que agrava tudo. Por isso, o Conselho Federal de Medicina pediu uma espécie de peritagem, uma inspeção, para saber a situação sanitária dele ante o atendimento médico, se está sendo suficiente ou não. Resultado, o Conselho Federal de Medicina, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Irã Galo, vai ter que depor perante a Polícia Federal em 10 dias. Moraes disse que isso é uma ilegalidade, que o Conselho Federal de Medicina está se metendo numa custódia da Polícia Federal e a Polícia Federal vai ouvir o presidente do Conselho Federal de Medicina, que queria saber dos médicos sobre a situação sanitária, se está sendo adequada, né? Eu vejo assim, puxa, o presidente da OAB disse assim, agora mesmo que eu não vou falar de juiz natural, de devido processo legal, de Constituição, né? Já não vinha falando mesmo, né? Bom, só que no TCU, o presidente do TCU mandou o relator do caso Master parar com isso. Vitaldo Rego Filho, que é médico, como o relator Jonathan de Jesus, e foi parlamentar como o relator Jonathan de Jesus. Mandou parar, cancelou a inspeção indevida completamente, né? Absurda até. E já numa nota empurrou para os técnicos do TCU que teriam pedido essa inspeção. Não pega no ministro, foram os técnicos do TCU que queriam. Técnicos do TCU fazem um exame rigoroso, devem saber muito bem que isso não é da alçada do TCU, porque não tem dinheiro federal no Master, não recebeu auxílio federal, não recebeu verba federal, né? E o Banco Central tem autonomia para fazer essa inspeção. Mas ele disse que está em férias, que volta das férias semana que vem, já ligou para o Galípolo, o presidente do Banco Central, explicando a situação, né? Aí faz a gente pensar no TCU, né? Os dois médicos ganharam um prêmio, né? O atual presidente, por exemplo, perdeu a eleição para governador na Paraíba, em vez de voltar ao Senado, ele ganhou o TCU, né? 2014. Então, Tribunal de Contas deveria ser alguém formado em contabilidade, ciências contábeis, economia, né? Saber um pouquinho o que é contabilizar, né? O jornalista não sabe, por exemplo, que contabilizar é débito e crédito em partidas dobradas, né? O jornalista pensa contabilizar, dizer contar é muito curtinho, né? Então, eu vou mostrar a erudição, vou falar em contabilizou 5 mortos numa explosão. Ah, é? Quantos no débito, quantos no crédito? Isso é contabilizar. Bom, vamos em frente.